E a Câmara dos Deputados aprovou a retirada de 5 bilhões de reais da área de defesa nacional, valor que estava incluído do teto de gastos. Vamos entender com o Matheus Dias, então, essa ideia? Claro que é abrir mais espaço no orçamento, né, Matheus? Bem-vindo. Pois é, viu, Evandro? É válido para os dois lados, é importante para os dois lados, por isso que foram tantos votos a favor, mas é um pouquinho mais complexo de se explicar, viu, Evandro? Então, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham primeiramente. Foi então a Câmara dos Deputados aprovou esse projeto que tira, então, do teto de gastos do governo federal 5 bilhões de reais em investimentos na defesa nacional. Investimentos esses que seriam feitos de 2026 até 2031. Isso libera para o governo agora, em 2025, 3 bilhões de reais para gastos. Isso mostra, então, uma importância para o governo federal, já que libera mais gastos, então, que eles pretendem fazer além do teto de gastos pelo arcabouço fiscal e também para as Forças Armadas receberem mais investimentos continuarem recebendo investimentos independente do orçamento do governo ou de oscilações nesse orçamento. A pauta então foi aprovada com 360 votos a favor e 23 votos contrários. Apenas o Partido Novo ali se mostrou um pouco contrário a este projeto. Tanto direita quanto esquerda foram favoráveis. Isso porque o projeto, então, que foi apresentado pelo senador Carlos Portinho, do PL, e também relatado pelo deputado General Pazuello, ele promete, então, investimentos ainda nas Forças Armadas em relação a vários pontos, como investimentos em submarinos, monitoramento de fronteiras terrestres e na própria Embraer, esses investimentos, então, que fogem do teto de gastos do governo. Isso, para o governo federal, é útil, é válido, porque libera mais gastos em outros setores, já que esses gastos que já eram previstos agora saem do teto de gastos, o governo pode gastar com outras coisas, é válido para os dois lados. Agora, Lindbergh Farias respondeu, então, que isso é um voto favorável do governo, que ambos os setores, tanto a direita quanto a esquerda, concordam quanto a isso, porque o governo federal também quer recuperar o tempo perdido com investimentos nas Forças Armadas. Só que para economistas isso é um pouco complicado, né, Evandro? E fere, segundo eles, a meta fiscal e a credibilidade das contas públicas, já que muitos orçamentos estão sendo retirados do teto de gastos que foi então estipulado para o governo, o que representa uma meta fiscal, então, no final deste ano, que não seria não teria muita credibilidade, já que muitos gastos estão sendo tirados desses tetos. Nas contas, então, da instituição fiscal independente do Senado, mais de 158 bilhões de despesas, 158 bilhões de reais em despesas do governo devem sair do teto fiscal, ou seja, é um grande valor que eles vão gastar e não será contabilizado, né, Evandro? Exatamente. Obrigado pelas informações, Matheus Dias. Bom, eu acho que cabe uma análise muito interessante também sobre espectro político relacionado a essa questão, porque há uma crítica muito forte da direita hoje sobre o governo pelo fato de não cuidar dos gastos públicos ou prever o orçamento obedecendo uma regra que o próprio governo criou, que foi o arcabouço fiscal. Mas neste caso, a gente vê parlamentares, inclusive desses partidos de direita, propondo que esse valor saia desse teto exatamente para que os investimentos em programas relacionados às forças de defesa no país não diminuam ou cessem a partir da volatilidade, digamos assim, do dinheiro público ou da gestão do dinheiro público no governo Lula. Como é que você avalia essa situação, hein, seu Zé Maria Trindade? Olha, hoje as Forças Armadas brasileiras estão em dificuldades. Estão, assim, praticamente administrando folha de pagamento e gastos obrigatórios e pronto. Não está com recursos para atualizar o armamento, atualizar o treinamento. Já houve a comprovação de que Forças Armadas são a segurança de um país e é a manutenção. Você tem que manter as Forças Armadas porque de uma hora para outra pode precisar. Imagine se você... o Brasil está há muito tempo aí sem guerra, lá na Guerra do Paraguai foi a última, e a gente gasta muito com Forças Armadas, vamos deixar isso para lá. E aí vem um louco da Venezuela, um ditador da Venezuela, e decide ocupar o Brasil e pega o Brasil desprevenido. Então é preciso investir nas Forças Armadas, eu não tenho dúvida disso. E nas três forças, tanto na Marinha, como Exército, como Força Aérea Brasileira. É preciso investir.
Tá. Agora, o Congresso Nacional tem esse hábito de aumentar despesas e cobrar do governo corte de despesas ao mesmo tempo. Essa decisão do Congresso Nacional para investimentos nessa área acabou provocando mais descrédito no futuro do país. Porque o mercado entende que o Brasil está quebrado e o debate é quando isso vai finalmente acontecer. Então, gastar acima da arrecadação, mesmo que não esteja contabilizado, né, no teto, mas ele existe e aumenta a dívida PIB aí para quase 80%. Inclusive, se não me engano, aquela instituição, a IFE, a Instituição Financeira Independente, traz que nos 3 anos esse valor poderia ser de 150 bilhões de reais, né, fora do que está previsto. Ou seja, querendo ou não, essas autoridades estão se enganando ou tentando enganar todos, né, Alan Gani? Exatamente, né, Evandro? A realidade acaba se impondo. É por isso que eu defendo tanto a responsabilidade fiscal. Porque se a cada emergência, e emergência sempre ocorre, a gente abrir exceções, uma hora a gente vai ter uma emergência que vai ser muito grave, que vai ser o calote da dívida pública, né? Então tem emergência no Rio Grande do Sul, abre uma exceção. A emergência em segurança pública abre uma exceção. O problema é que o orçamento do governo é limitado, porque a criação de riqueza na sociedade também é limitada. Então é por isso que a gente tem que ter responsabilidade fiscal, porque justamente em situações de emergência a gente precisa ter caixa para lidar com essas emergências. E quando a gente também tem responsabilidade fiscal, a gente acaba alocando melhor os recursos, ou seja, escolhendo aquilo que é prioritário. E claro que segurança pública é uma pauta prioritária. Na lógica orçamentária, que é uma lógica de restrição, a gente tem que fazer escolhas. Ou seja, destinar mais dinheiro para a segurança pública, obrigatoriamente, é destinar menos para uma outra área. Mas é claro que tem outras áreas que são supérfluas e segurança pública e defesa nacional é algo bastante importante no Brasil. Fala, Piperno. Eu acho que esse é um jogo é um jogo de uma... Não de soma de alguma coisa, mas sempre de subtração, né? Eu acho que é subtração de confiança e de recurso. Eu vou começar pelo que o Zé falou sobre esse exemplo hipotético de algum outro país aqui, enfim, da redondeza, eventualmente querer invadir o Brasil não está preparado para isso. Eu me lembro que em 2009, faz tempo, hein? Eu fiz uma entrevista pelo telefone com o general Augusto Heleno. E o general Augusto Heleno, naquele momento, um dos temas era um programa para modernização da Força Aérea. O Brasil tinha o desejo de comprar uma série de novos itens para as Forças Armadas, e daí veio o desenvolvimento do novo avião, né? Também a construção desse submarino. O Exército também acabou recebendo alguns equipamentos, porque naquele momento havia uma preocupação por parte das Forças Armadas do Brasil com o programa de reequipamento lá das Forças Armadas da Venezuela, ainda no tempo do Chávez. A Venezuela estava comprando naquele momento muitos aviões, muitos caças de fabricação russa. Então, é claro que não se pode fechar o olho para a modernização das Forças Armadas. Aí a gente vem para a questão orçamentária. Essa semana, acho que foi ontem, eu li um artigo de um economista falando que os gastos tributários do Brasil chegam, nesse ano, perto de 500 bilhões de reais. Muito bem. Tem gasto para a direita, tem gasto para a esquerda, tem gasto para todo mundo. Quem é que pode apontar o dedo para o outro? O problema todo é que, no Brasil, todo mundo quer gastar. Todo mundo quer gastar. E a direita também, porque como a direita agora é oposição, ela vai para o Congresso, vai para os microfones, vai para não sei onde e critica o governo que gasta. O governo vai lá, por sua vez, ele tenta justificar os seus gastos. Mas o fato é que todos eles são sócios na gastança. Só que nós temos que começar a elencar o que de fato é necessário e o que não é. E quando o ministro Haddad critica as taxas de juros, algo que eu também sou um crítico desde sempre, é óbvio, quer dizer, a inflação está caindo, as taxas de juros continuam do mesmo tamanho,
então isso significa que o juro real é cada vez maior e o país também gasta mais com isso. Ô Bruno Musa, aproveitando que o Piperno trouxe essa crítica do ministro Fernando Haddad, vou até pedir para colocar a tarja aí, ô Demétrios, do tema que foi trazido pelo Misael Mainetti, inclusive aqui no nosso 3 em 1, do ministro dizendo que hoje o que se tem da inflação já indica que não há mais a necessidade da manutenção da taxa básica de juros em 15% de forma alguma, na visão do ministro, e ele ainda diz que essa decisão só é mantida por pressão dos bancos. Você concorda, Musa? Não, vamos lá, eu concordo bastante no primeiro ponto que o Piperno colocou, da sociedade de gastança dos políticos como um todo. Eu acho importante mencionar isso, estou com o Piperno nessa. Tanto é que quando nós trouxemos o primeiro dia a respeito dessa possibilidade que acabou se concretizando agora de aumentos do gasto fora, mais um gasto fora do arcabouço, né? Isso foi colocado por governantes que se dizem mais à direita. Então, façamos aqui, é o que eu falei, muitos só por se dizerem conservadores nas pautas já são colocados no lado da direita, porém são intervencionistas, apoiam o Estado Maior, não querem diminuição de impostos. Então, temos que tomar muito cuidado com isso, concordo 100% com ele e, portanto, há de se fazer essa crítica forte a esses da direita que apoiam esse aumento de gastos, porque isso, e aqui vai o outro lado na tua resposta, que tem a ver com a questão dos juros. Veja, a taxa Selic ela é uma decisão colegiada formada por diretores e pelo presidente do Banco Central, que tem o Galípolo como presidente de indicação do Lula e os diretores também indicação, mas não coincide com o mandato presidencial e o Banco Central deveria ser completamente autônomo e independente na minha posição para evitar essa politização da definição de taxa de juros. Imaginemos que a taxa de juros baixe agora, tá? Na canetada. O que eu estou olhando agora aqui na tela hoje, quando eu estava indo levar meus filhos pela manhã no colégio, estava voltando ouvindo o Alan Gani falando justamente sobre isso no Jornal da Manhã, que a taxa de juros futura é a expectativa de quanto será a taxa de juros nos anos futuros. Significa que a Selic é a taxa definida na canetada pelo Banco Central. Se o mercado continua achando, e o mercado somos todos nós, continua achando que mesmo baixando a taxa Selic, sem condições fiscais para tal, as taxas de juros não adiantarão baixar na canetada, o juros futuro, que é livre oferta e demanda, sobe. E qual é o custo que o governo e as empresas captam dinheiro? Não é a taxa Selic necessariamente, é a taxa de juros futura. Justamente por isso faz com que essa taxa ela seja uma mera referência. Vale lembrar que quando Tom Bini era presidente do Banco Central com a Dilma, que baixou a taxa de juros sem as condições fiscais, a inflação foi para 12% quase. Na Turquia, 3 presidentes do Banco Central foram mandados embora pelo autocrata Erdogan durante a pandemia, porque ele mandou baixar a taxa de juros e acabou conseguindo um quarto presidente do Banco Central que baixou a taxa de juros de 20 para 9. A inflação foi a 100% ao ano. E ainda, se não me engano, agora está na casa dos 35%, 34% a taxa de juros e a inflação também na casa dos 40%. Ou seja, o estrago ele é feito quando você baixa sem ter as condições fiscais para tal. E aqui a discussão não é se é 15, 14, etc. Mas ter uma baixa, reduzir estruturalmente, sem ajustar o fiscal, se preparem, é inflacionário porque a moeda perde valor.